I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Mário Rolê, professor de Física, bem-vindo aqui ao meu canal Física com Mário. Hoje vamos dar dois assuntos interessantes, quantidade de movimento e impulso. Assunto presente em vestibulares, mas nem todo mundo dá atenção ou como deveria. Ô gente, olha que fácil, olha que tranquilo. O que seria uma quantidade de movimento? Também conhecido como momento linear. Anota aí, gravou? Isso aí, vem cá. Ô gente, voa. Imagine essa bola com certa velocidade. Gente, se você aumentar a velocidade dessa bola, o que vai acontecer? Ela vai tipo armazenar mais movimento. Esse tipo de armazenamento de movimento a gente vai chamar de quantidade de movimento. Observe bem, se você pegar a tampinha de um piloto e arrumar na cabeça de alguém, não tem problema. E repare, olha, vê se vocês se viajam. Agora, se você pegar uma bala e pá, matar alguém, aí vai dar um problema, rapaz. Repare que a massa de uma bala é muito pequena. Para compensar, para ela ter uma maior quantidade de movimento, você não compensa na massa, você compensa onde? Na velocidade. Então, galerinha, se você aumenta essa velocidade, você vai aumentar a quantidade de movimento. Se você aumenta a massa, você também vai aumentar a quantidade de movimento. Ora, se tiver um ônibus e uma moto, aí você está com o seu carro, você bate na moto, quem vai se dar mal geralmente é a moto, porque a massa é menor. Quando você bate em um ônibus, quem vai se dar mal é você, porque a massa do buzu é muito maior. Então a quantidade de movimento depende de duas coisas, da massa e da velocidade. Então, galerinha, essa quantidade de movimento, ela também é vetorial. Então você vai representar pela letra Q e você vai dizer para onde é que ela está. Sempre vai estar em direção à velocidade. A quantidade de movimento é a massa vezes velocidade. São grandezas vetoriais, ó. Importante que isso aqui é o módulo da velocidade, já que é uma grandeza vetorial. Ô galerinha, massa e velocidade. No Sistema Internacional de Medidas, a massa é dada em quilogramas, a velocidade em metros por segundo. Geralmente vocês erram o Sistema Internacional de Medidas. Não dá mole não. Professor, o que é cada coisa aqui? Venha comigo. Aqui é a quantidade de movimento, que ela é dada em quê, pessoal? Ó, a gente já viu, ó, quilogramas vezes metros por segundo. Aqui é a massa, que é dada em quê, pessoal? Em quilogramas. Aqui, pessoal, é a velocidade, que é dada em metros por segundo. Não tem grande dificuldade, não. Geralmente, que vocês erram nessa parte nos vestibulares é exatamente as unidades. Observe essa questão. Ela em si não é difícil, porque a equação da quantidade de movimento, ela é fácil. Q é M vezes V. Quero meu Vitória. Ai, delícia. Vem cá. Gente, se você observar bem essa questão, a armadilha não está na questão em si, e sim nas unidades. Bora lá? Uma partícula de 200 gramas está a 72 km por hora. Determine a quantidade de movimento. Ô, galera, bora lá comigo? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Ora, quantidade de movimento é igual a 200. Não! Por que não? Porque a massa não pode ser dada em grama. A massa tem que ser dada em quilograma. Gente, grama para quilograma é só dividir por 1000. Então aqui fica 0,2 quilogramas. Isso aqui, ó, filho, é 0,2 quilogramas. Sacou? Venha comigo. Vezes velocidade. É 72. Também não. Toma cuidado para não errar besteira. Quilômetros por hora para metros por segundo. Para não, né? Para metros por segundo é só dividir por 3,6. Se você divide por 3,6, você vai encontrar 20 metros por segundo. Então aqui vai ser 20. 0 com a vírgula corta. A quantidade vai ser 4 quilogramas vezes metros por segundo. Essa seria a quantidade de movimento. Toma cuidado com isso. Ô, gente boa. Ei, se liga aqui no detalhe. Olha que coisa legal. Se você tiver uma bola com uma certa velocidade, e essa bola aqui, ó, ela tá, sei lá, vai bater em uma raquete, tudo bem? Quando essa bola bate na raquete, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? A raquete é como se ela instantaneamente parasse essa velocidade, né? Só que a bola, ela vai deformar essa raquete, né? Ela vai dar uma deformação nessa raquete. Ó, a bola vai vir aqui. E a raquete, gente boa, vai jogar a bola ao contrário, não é? Vai modificar o sentido dela. Olha que legal.
Então aqui vai ter uma variação da quantidade de movimento. Ou seja, uma velocidade de movimento era de uma característica, né? Direita, horizontal, com essa velocidade. Quando bate, ela retorna, pelo menos uma das características foi modificada. Qual foi? O seu sentido. Agora é menos velocidade. O sinal de menos de física, ele só quer dizer se está indo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Galera, como essa quantidade de movimento ela vai variar, ela vai modificar, ela foi modificada por quê? Essa variação aconteceu porque a raquete, nesse caso, aplicou aqui na bolinha uma certa força, não foi? Então, como é um nome dado, a força dada para modificar, para variar a quantidade do movimento, é chamado de impulso. Então, o que é o impulso? É a grandeza física, gente, que relaciona a mudança dessa variação de movimento. Então, é a força que vai ser dada para modificar o movimento, obviamente, em um certo tempo, não é? Por exemplo, o processo que vai levar daqui até aqui vai levar um certo tempo, não é? Então, aqui vai a aplicação do impulso. O impulso vai ser a força vezes o tempo. O impulso também é vetorial, tudo bem? Ô, gente boa, toma cuidado. Se liga nas unidades, ó. Impulso é dado em newton vezes segundos, força em newton, tempo em segundo e essa força. Toma cuidado, porque essa equação, ela só é válida se essa força for constante. Se por acaso a questão te der uma força variável, um toque que eu te dou é o seguinte: toda vez que a força for variável, se ligue que aqui é força e aqui é o tempo. Então, para você resolver essa questão, você tem que resolver, gente, ó, calculando a área do gráfico. Então, o que é que você tem? Toda vez que você quiser a força variável, você vai cair num gráfico e vai calcular a área. Então, o impulso vai ser igual à área do gráfico. Ora, olha que coisa interessante. Sim, em pouquíssimos tempos, a gente já deu várias coisas aqui importantes que geralmente em aula normal em colégio a gente levaria mais de 2 semanas para dar. Então pega a mãe para você não errar. Ó, o teorema do impulso é você pegar isto e misturar com isto. Bora lá comigo? Repare, gente, um impulso é força vezes tempo. Só que, bora lá, como é que calcula a força? Massa vezes aceleração, vezes tempo. Mas, ô, gente boa, como é que calcula a aceleração? É ΔV sobre ΔT, vezes o tempo. Eu posso cortar, gente, ΔT com ΔT. Então, o que é que você tem? Você tem que o impulso é igual a massa vezes variação da velocidade. Só que eu sei que, ó, a massa é a velocidade final menos velocidade inicial, porque ΔV é final menos inicial. Sendo assim, o que é que você tem, gente? Fazendo uma distributiva, impulso é mv menos mvo. Ô, gente boa, opa aqui, o que significa mv? É a quantidade de movimento. Então, o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ele tinha que ser. Por que ele tinha que ser? Porque a definição do impulso é justamente a força que provoca uma variação da quantidade de movimento em um tempo geralmente curto. Você quando dá um tapa em alguém, você não dá um tapa, eu vou dar um tapa, aí fica. Não, você dá um tapa rápido, bate e tira, né não? Então o que é que você tem? Que impulso é a variação da quantidade de um movimento. Galera, talvez vocês ainda não tenham experiência, porque vocês são alunos, mas acredite em mim. Essa aula de pouquíssimos tempos, que merda eu falei, essa aula aqui de pouco tempo, ela tem um conteúdo aqui, que geralmente no colégio vocês levariam um mês dando só isso aí, tá? Então, galera, é um grande diferencial para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, gente.